Uma nova verdade científica não triunfa com a convicção dos seus opositores ou através do esforço em fazê-los ver a luz. Triunfa, geralmente, porque esses opositores finalmente morrem e cresce uma nova geração mais familiarizada com ela. Ao longo de toda a nossa existência, a física fez-se presente. Os primeiros pensamentos acerca da natureza surgiram na Grécia Antiga, com os ideais de Pitágoras, Demócrito, Leucipo e Epicuro. Os ideais, apesar de parecerem absurdos no primeiro momento, foram de extrema importância para o desenvolvimento da física. Mais tarde, Aristóteles, em sua obra Física, retrata de maneira mais clara e na época mais concisa como funcionaria a natureza. Para ele existiam 4 elementos primordiais: água, fogo, terra e ar. Além disso, Aristóteles também trabalhou com movimento, isto é, ele acreditava que algo estaria em movimento se estivesse em contato direto com aquilo que o movia. Caso não houvesse o contato, o corpo tenderia a parar. Avançando a nossa história, chegamos ao século XX. Este século foi sem dúvidas o século que mais marcou a física moderna. O texto abaixo foi extraído do livro História da Física, de Cássio Leite Vieira e Antônio Augusto Passos Videira. Em 14 de dezembro de 1900, em um passeio matinal por Grunwald, bosque no subúrbio de Berlim, o físico alemão Max Planck disse a seu filho mais velho, Carl, que havia chegado a um resultado científico tão importante quanto os alcançados 2 séculos antes por Sir Isaac Newton. Na tarde daquele dia, na Sociedade Alemã de Física, Planck, ao anunciar esse resultado, inaugurava a teoria quântica, que rege os fenômenos naturais na escala dos átomos e das moléculas. Juntamente à teoria da relatividade, ela forma as 2 colunas que sustentam a física contemporânea. A hipótese de Planck era simples, mas se mostrou revolucionária. Na natureza, a energia só é gerada e absorvida em diminutos pacotes, denominados quanta, no singular, quantum. Ao propor essa descontinuidade, Planck rompia com uma tradição de séculos que tinha a energia com um tipo de fluxo contínuo. Cientista conservador, Planck não achou que seu quantum de luz fosse algo mais que um artifício para resolver a questão sobre a qual ele e parte significativa da comunidade de físicos da época se debruçavam. O problema passou a lhe interessar em meados da década de 1890. Em 1931, em carta ao físico inglês Robert Wood, Planck relembrou que a proposição do quantum foi um ato de desespero, porque, por natureza, ele era pacífico e contra aventuras dúbias. Porém, o problema tinha de ser resolvido a qualquer preço. Ele estava pronto para qualquer sacrifício das convicções físicas. Ele tinha que chegar a um resultado positivo. O problema a que Planck se referia diz respeito a como a energia, ou a radiação, interage com a matéria. À época, a física já enfrentava com dificuldades fenômenos então recentemente descobertos, como a radioatividade, os raios-x, o elétron e a chamada radiação do corpo negro, este último, o alvo de Planck. Pode-se imaginar um corpo negro como um forno aquecido, com as paredes internas pintadas de preto e um pequeno orifício em sua estrutura. A radiação que escapará pelo buraco é semelhante àquela emitida por qualquer material aquecido, metal, porcelana, vidro, etc. Em consequência disso, houve, em 1911, a primeira conferência de Solvay, e ela foi, com certeza, a conferência mais incrível da história. Seu primeiro tema foi justamente a teoria da radiação e dos quanta. É exatamente nesse ponto que surge, e ao mesmo tempo ganha uma força extrema, um dos ramos mais incríveis da física, a física quântica. Após isso, alguns ramos começaram a se derivar da física quântica, como é o caso da mecânica quântica e da teoria quântica dos campos. A teoria clássica de campos foi uma teoria brilhante. A ideia principal da teoria clássica é utilizar uma lagrangiana para escrever em função dos campos, ou até dos potenciais. Por exemplo, a lagrangiana em função de psi e psi ponto. É possível escrever uma lagrangiana da equação de Dirac em função dos campos, porém isso será feito em outro vídeo. Eu citei esse exemplo porque é exatamente a minha pesquisa, então eu quero trazer mais detalhado para vocês. É importante também definir o momento canonicamente conjugado ao campo, isto é, a derivada da lagrangiana em relação ao campo. Vale ressaltar que todos os termos estão escritos em função de seus potenciais.
Haja visto os conceitos básicos de teoria clássica dos campos, podemos, agora, analisar o caso introdutório à teoria quântica dos campos. A teoria clássica dos campos se difere muito da teoria quântica dos campos. Na teoria quântica, utilizamos uma ferramenta denominada de quantização, isto é, utilizamos as propriedades de quantização que, por sua vez, utilizam as propriedades de comutação para achar uma base de operadores. Logo, quantizar algo é achar seus respectivos operadores. Veremos, posteriormente, as propriedades de comutação, a quantização de campos e a equação de Dirac aplicada em um campo com torção. Para uma ideia introdutória, podemos analisar, dentro da teoria quântica dos campos, os casos que já citei. Então, temos um momento canonicamente conjugado, com seus respectivos potenciais x, y, z e t. Para transformar esse campo em um campo quântico, basta a gente aplicar as propriedades de comutação e a gente chega no momento canonicamente conjugado com um chapeuzinho em cima, que significa operador. Então a gente tem um operador do momento canonicamente conjugado e a gente também pode fazer isso para o outro campo. Então a gente tem o campo psi em função de x, y, z e t e a gente quantiza ele achando o operador que fica psi com um chapéu de x, y, z e t. Ou seja, conseguimos transformar os campos clássicos em quânticos. Por fim, podemos concluir que essa introdução tratou dos conceitos básicos para o entendimento da teoria quântica dos campos. Como eu disse, espero continuar fazendo vídeos e escrevendo sobre, aprofundando cada vez mais o tema. Muito obrigado e até a próxima.